Bom, boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver assistindo a aula gravada, seja lá qual for o horário. Para vocês aqui da tarde, do ao vivo, boa tarde. É, Hoje a gente começa a resolução de exercícios da primeira parte da teoria de soluções. Como eu já tinha dito para vocês algumas vezes, vou repetir novamente. A teoria de soluções ela está dividida em três pedaços, como se fossem três módulos, né? Esse primeiro módulo a gente abordou basicamente dois conceitos, que é solubilidade e curva de solubilidade, e depois concentração. E nós demos muita ênfase, pelo menos na teoria, à parte de solubilidade. É uma parte mais conceitual, tem que definir umas coisas. No entanto, os exercícios de vestibular, eles exploram mais a ideia de concentração. Bem, se vocês olharem no material de vocês, se não me engano, acho que é a página 76, só confere depois para mim se é isso mesmo, mas eu acho que é a página 76. Eu dividi os exercícios em dois pedaços, sendo que hoje nós vamos fazer só uma parte. Hoje é uma parte mais tranquila, né? Se você olhar lá depois da teoria, tem uma parte lá chamada estudos de caso, como se fossem exercícios de fixação. Antes da gente entrar nos exercícios de vestibular propriamente ditos, eu acho que é interessante a gente fazer essa primeira abordagem com questões mais simples sobretudo, mais objetivas. Então, a aula de hoje ela é dedicada para resolver apenas os estudos de caso, tá bom? Na semana que vem, aí sim, a gente entra nos exercícios de vestibular, que são bem mais complicados, demandam muito mais interpretação do exercício, enfim, tá? Perfil de questões em vestibulares, de maneira geral. Quando cai em solução, a questão tende a ser de média para difícil. Quando se fala do Enem, especificamente, a questão é quase sempre difícil. Por que é difícil? E vocês vão perceber isso na semana que vem. Por conta da interpretação do exercício. Os caras contam uma história, utilizam de situações bem estranhas, assim, bem complicadas de você entender, né? Tanto é que na aula de exercícios, de vestibular mesmo, acho que dos 13, tem uns 8 ali do Enem. E eu escolhi os do Enem justamente porque eles são bem difíceis. Então, se a gente consegue passar por essa etapa, você tem uma base boa para poder estudar esse assunto, tá? A recomendação que eu dou para vocês que estão estudando em casa é dar uma atenção especial a esse assunto, porque ele é certeza que vai cair. Todo ano cai questões de concentração, todo ano cai questões envolvendo esse assunto, tá? Às vezes chegou a cair duas, e também fazendo uma outra lembrança, né, do que a gente já comentou, já duas aulas, eu comento isso, o conceito de concentração ele vai ser usado em outras áreas da química, sobretudo na parte de cinética, na parte de titulação e na parte de equilíbrio. A gente tem que usar o conceito de concentração, tá? Mas o que pega mais de fato são os exercícios de concentração, tá bom? Beleza? Então, vamos para cima. Eu acho, sempre eu acho, né, que a aula vai ser um pouco mais curta do que o normal. Porque, se não me engano, acho que são 8 questões. E como as questões são mais objetivas, é mais para a gente aprender a operacionalizar a história, né? Eu tinha colocado aqui, eu vou voltar um pouco o slide, acho que vale a pena aqui, ó. Isso aqui foi o review da semana passada, tá? A gente falou o conceito de concentração, né? Que a concentração é uma relação entre quantidades, quantidade de soluto dividido por quantidade de solução, tá bem? Utilizado para concentrar para soluções insaturadas, ou seja, para soluções onde a quantidade de soluto está abaixo do coeficiente de solubilidade.
As 5 concentrações que a gente vai trabalhar são concentração em gramas por litro, mol por litro, porcentagens, fração molar e ppm. Tá bem? Aqui eu coloquei algumas considerações, ó. Concentração em gramas por litro, tá? Para quem gosta de fórmula, massa do soluto dividido pelo volume da solução, tá? Fizemos uma reflexão aqui para não confundir concentração com densidade, que isso também é uma coisa que a gente vai ter que fazer mais lá na frente, tá? Falamos da concentração molar, que é a mais famosa, tá? Chamamos a atenção de que é possível você transformar, olha aqui, ó, concentração em mol por litro para grama por litro. Isso é um procedimento bem comum em exercícios, tá? Falamos de fração molar, ressaltamos que fração molar também não é lá uma concentração muito famosa, tá? A gente usa mais para gás, sobretudo, quando vai falar de pressão parcial, enfim. E aí vieram as porcentagens, que podem ser expressas em massa, tá aqui, ó, massa, volume e volume, tá? Cada uma tem a sua utilidade. E depois trabalhamos, já no encerramento da teoria, com os ppms, as concentrações em partes por milhão, né? Que, da mesma forma que porcentagem, o ppm pode ser expresso volume e massa-volume. Tá bem? Outra coisa que eu tinha comentado com vocês é que a gente sempre vai procurar não usar a fórmula. A gente vai construir uma linha de raciocínio onde praticamente todas as contas que a gente vai fazer vão envolver regras de 3. Porque, no fundo, concentração é uma relação, uma proporção. Soluto, solução. Não importa que unidade você esteja usando, é sempre uma relação soluto, solução. Tá bem? Então, vocês vão perceber durante o andar da aula que raramente eu uso fórmula. Isso é libertador. Tá? Até porque, pela experiência que eu tenho como professor, usar fórmula vai te permitir resolver questões fáceis. Se a questão for um pouco mais complexa, você vai precisar de um raciocínio um pouco mais matemático, de fato, para poder fazer a conta. Tá bom? Então, let's go. O primeiro exemplo aqui de estudos de caso, ele vai fazer uma passagem geral por todas as concentrações, as mais importantes. Tá bem? Então, peraí, deixa eu só acertar minha caneta aqui. Pronto. Vou dar um zoom aqui, a gente lê juntos. Pronto. Aqui. Questão número 1. Uma solução foi preparada utilizando-se 35 gramas de um sal com 500 gramas de água, admitindo que o volume da solução seja de meio litro. Calcule densidade, concentração comum e molaridade e porcentagem em massa, tá? Eu vou fazer em 2 slides, tá? O primeiro slide eu faço item A e B, e depois eu faço os outros 2 no outro slide, tá bem? Então vamos. Bom, item A, densidade. Na densidade a gente pode usar a fórmula sem problema. É bem tranquilinha, né? Vamos lembrar que densidade é a massa da solução inteira dividida pelo volume da solução inteira. Mas também eu posso escrever que a densidade é... Se eu estou falando da massa da solução, gente, eu estou falando da massa do soluto mais
a massa do solvente. Tudo dividido pelo volume. Tá? Então, ficamos com densidade igual. A massa do soluto é 35, que é o sal, mais 500 gramas de água. Isso dividido pelo volume. Eu quero que a densidade saia em gramas por ml. Geralmente a gente trabalha com a densidade na química, né? Fora do sistema internacional. Então a gente vai trabalhar com grama por ml. Geralmente é assim que a gente trabalha. Então eu vou colocar 500 ml mesmo. Então a densidade fica 535 dividido por 500. Tudo bem? Beleza? Dá 1,07. Fechou isso, 1,07. Um pouquinho mais densa que a água, né? Densidade igual a 1,07 gramas por ml. Tá bem? Beleza? Isso é o item A. Item B. Concentração comum é a concentração expressa em gramas por litro. Tá? E aí, gente, como a gente está tentando fugir das fórmulas, eu vou mostrar para vocês como é que você faz a conta usando fórmula e sem usar fórmula. Tá? Usando a fórmula, a aplicação é bem simples. Então, vou escrever assim aqui, ó. Pela fórmula. Pela fórmula. Claro que pela fórmula, você vai ter que lembrar a fórmula, certo? A concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Tá bom. A massa do soluto é 35 gramas, dividida pelo volume da solução. E aí, cuidado aqui, porque a concentração eu quero agora em gramas por litro, ó. Então, diferentemente da densidade, eu vou trabalhar com volume em litros. Isso aqui dá 70 gramas por litro. Tudo bem? Bem tranquilo, né? Agora, deixa eu chamar a atenção de vocês para um raciocínio diferente. Sem fórmula. Como que a gente resolve a concentração sem fórmula? Gente, pensa um pouquinho. Se a concentração está em gramas por litro, o que que isso quer dizer? Né? Qual que é a tradução que a gente faz para uma concentração que está expressa em gramas por litro? Se você traduzir isso ao pé da letra, o que eu quero calcular é a massa de soluto em 1 litro. Não é isso? O que que significa gramas por litro? Olha esse por litro. Quantos gramas eu teria a cada litro? Então, se você quiser observar dessa forma, você vai dizer o seguinte: o exercício diz para mim que eu tenho 35 G de soluto dissolvidos em meio litro. Não é isso? Em meio litro. Ah, Danilo, você colocou 500 ml? Sim, eu vou trabalhar em ml. Qual seria a massa de soluto em 1 litro?
Percebe a regra? Então, pensa assim, ó. Se em meio litro tem 35, em 1 litro, que é 2 vezes mais, você vai ter uma massa 2 vezes mais. Então, a massa de soluto vai ser 70 gramas em 1.000 ml. Portanto, a concentração é 70 gramas por litro. Então, quando você quer resolver uma regra de 3, quando você quer resolver a concentração por regra de 3, você nem precisa lembrar da fórmula. Agora, o que você precisa ter atenção, e isso eu vou falar direto, é na unidade. É gramas em 1 litro. Então, você faz uma regra de 3 pensando em 1 litro. Pronto, o valor que você encontrar já é o valor da concentração da solução, tá? Eu acho que torna o assunto menos pesado, né? Porque uma das coisas que os alunos reclamam muito quando vão estudar esse assunto na escola, né? É, puta, a pessoa tem muita fórmula. Tem, mas você consegue, com essa análise da unidade, você consegue meio que se livrar do problema da fórmula, tá bom? Beleza? Podem tirar print. Ó, já tem gente se manifestando aqui. Eu prefiro regra de 3. Nos exercícios mais contextualizados, eu achei até mais fácil. Então, esse relato eu preciso contar para vocês, porque quando o aluno começa a estudar esse assunto, pela primeira vez, é normal rolar uma resistência da regra de 3. Falar, ah, não, professor, é mais fácil pela fórmula. Na hora que você vai fazer os exercícios contextualizados, mano, você não consegue nem achar a fórmula que você vai usar. É o inferno, tá? Então eu vou compartilhar o relato de novo aqui, ó. Eu prefiro regra de 3, porque nos exercícios mais contextualizados, eu acho até mais fácil para não se perder. Exatamente. Regra de 3, só ama, né? Tá, vamos pegar aqui um agora. Vamos fazer o item C, peraí. Ô, gente, para fazer o item C, eu preciso adicionar uma informação que não está no texto. Ele quer a concentração chamada molaridade. Para quem não lembra, concentração e molaridade é a concentração em mol por litro. Tá? Se eu quero trabalhar com a concentração em mol por litro, gente, eu preciso saber a massa molar do sal. Percebe que ele nem falou quem é o sal. Ele fala assim: uma solução foi preparada utilizando-se 35 gramas de um sal. Então, eu vou acrescentar aqui uma informação. Vou pedir para vocês anotarem aí, tá? Senão a gente não faz o item C. Supor que a massa molar do sal seja de 70 gramas por mol. 70 não, perdão. 140 gramas por mol. Tá? Então, fiquem atentos, porque toda vez que eu vou trabalhar com mol, gente, ele vai te dar massa molar. Tá? Beleza? Então, partindo dessa premissa, eu quero calcular a molaridade. Tá bom. Eu vou fazer de duas formas também, tá? Primeiro eu vou fazer com a fórmula e depois eu vou fazer sem a fórmula. Tá? Pela fórmula, vamos colocar a formulinha aqui. Molaridade é o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução.
Então, antes de aplicar a fórmula, eu já tenho que fazer uma regra de 3. Que eu preciso saber quantos mols eu tenho. Então, vamos colocar aqui, ó. Cálculo do N do soluto. Então, vamos lá. Abre uma regra de 3. 1 mol de soluto, que é o sal, pesa 140 G. Eu tenho para 35, certo? Gente, 35 é 4 vezes menor que 140, não é? 4 vezes menor. Então, vocês concordam comigo que o número de mols do soluto é igual a 1/4 do mol? 0,25 mol? 0,25 mol. Tudo bem? 0,25 mol. Essa conta, ela tem que ser feita independente de você usar a fórmula ou não. Agora, vamos lá. Fórmula e regra de 3. Pela fórmula, substituição. Concentração igual número de mols, 0,25, dividido pelo volume. Cuidado que o volume tem que estar em litros. Então, em vez de colocar 500 ml, eu vou colocar meio litro. Bem, isso dá meio mol por litro. Meio mol por litro. Ou seja, a cada litro tem meio mol. A cada litro tem meio mol. Ok? Ah, quero fazer por regra de 3. Abre uma chavezinha e começa. Olha, na minha solução eu tenho 0,25 mol. Perdão. Eu tenho 0,25 mol de soluto em meio litro. Que veja, o volume de solução tá aqui, ó. 0,25 mol em meio litro. Qual vai ser o número de mols que eu teria de soluto a cada 1 litro? Tá? Se você quiser, pode trabalhar com volume em litros, na regra de 3. Isso também é uma coisa que eu vejo vantagem na regra de 3. Como você está trabalhando com proporção, basta que você use todo mundo na mesma unidade. Você usou que ml em cima, use ml embaixo. Né? Quando você está trabalhando com a fórmula, isso não é possível. Você já tem que fazer a conversão na hora de fazer a conta. Tá? Então, ó, se em 500 ml tem 0,25 mol, em 1.000 ml tem que ter o dobro. N do soluto é meio mol. Isso não está em 1 litro? Esse volume, esse número de mols não está em 1 litro? Então já bota por litro aqui, acabou. Ali. Entendeu? Tá. Por que eu acho que com a regra de 3 a gente consegue fazer exercício mais difícil? Porque a regra de 3, ela força a gente a prestar atenção na unidade. E, cara, quem já estudou esse assunto sabe, quando você fica preso na fórmula, você fica meio que de maneira quase que inconsciente, tentando procurar uma fórmula para encaixar os números. E quando você entra nesse lugar,
de tentar procurar uma fórmula para encaixar nos números, você perde a noção do exercício. Você deixa de prestar atenção nas informações. E como os exercícios têm esses detalhes, que a gente vai descobrir na próxima aula, você fica mais concentrado no exercício quando você faz com regra de 3. Por isso que você consegue fazer questões mais pesadas, tá bom? Beleza, aí o item D. Porcentagem em massa. Gente, para calcular a porcentagem é bem simples. Dentro da solução, você tem soluto e solvente, certo? Se você pegar a massa da solução inteira, soluto mais solvente, isso corresponde a 100% da tua solução. Então, olha o que eu vou fazer, ó. 535 gramas. Da onde eu tirei esse número? Ó, você tem 35 gramas do soluto e 500 gramas de solvente. Então, esse valor, ele corresponde a 100%. Eu quero a porcentagem em massa. Aqui deixa eu fazer um comentário. Eu posso calcular a porcentagem em massa do soluto ou do solvente. Concorda? Ele não especificou. Quando ele não especifica, o que ele quer é a porcentagem do soluto e não do solvente. Se ele pedir a do solvente, ele tem que ser explícito. Calcule a porcentagem em massa do solvente. Tá? Só que nós sabemos também uma outra coisa, né? A soma das porcentagens de soluto e de solvente, ela vai dar 100%, que é a solução inteira. Então, ó, aqui eu ponho 35G, vai ser a porcentagem do soluto. Portanto, a porcentagem do soluto é igual a 35 dividido por 535, perdão, continha feia, tá? Isso vai dar aproximadamente 6,5%. 6,5%. Ou seja, a cada 100 gramas você tem 6,5, tá? A porcentagem talvez seja o conceito mais matemático mesmo que a gente tem, tá? Porque vocês usam muito isso na matemática e em outros momentos também na física. Volta e meia você está calculando porcentagem, tá bom? Beleza? Tá, são as fórmulas mais importantes, a aplicação delas. Por que 535? Porque é a massa do soluto mais solvente. Olha aqui, ó. O que é uma porcentagem? Não é uma parte de um todo? Ó, soluto mais solvente. Não é toda a solução isso aqui? Então, tudo isso aqui é o 100%. Então, tá aqui, ó. Tudo é 100%. Né? Pensa num raciocínio assim. Você tem uma sala de aula com meninos e meninas. Se você precisar calcular a porcentagem de meninas, que conta você faz? Você pega todo mundo e chama de 100%. A soma de meninos e meninas vai dar 100%. Aí a quantidade de meninas é X. Então, para calcular a porcentagem, você precisa chamar alguma coisa de 100%. Você precisa chamar alguma coisa de 100%. Tá? Esse 100%, ó, esse 100% é a solução, que é soluto mais solvente. Então, isso aqui seria 100%, né? Ó.
soluto ele corresponde a 6,5 aproximadamente, né? E também automaticamente, quando você já calcula o do soluto, o do solvente você também sabe já. Vai dar 93,5, tá? 93,5. É o que falta para 100%. Bom, podem tirar print, gente. Próximo. Ele diz o seguinte: um estudante precisa preparar 2 litros de uma solução de ácido sulfúrico de concentração 3 mols por litro. Qual a massa de ácido? Qual a massa de ácido? Então, uma coisa que eu sempre falo também para vocês, vou sempre falar, desenha as coisas. Cria, durante a resolução do exercício, um esquema. O que eu observo muitas vezes, sobretudo em alunos menos experientes, tá? Depois que o aluno vai ganhando um pouco de experiência, ele vai se ligando disso. O cara fica olhando para a questão e tentando encaixar os números em alguma coisa. O teu cérebro ele vai funcionar à medida que você der informações para ele. Então, por exemplo, quando eu estudava esse assunto, o que eu percebi? Se eu desenhasse, me ajudava muito. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um desenho mesmo, ó. Eu vou imaginar um recipiente, e- tá? E eu vou preparar uma solução de ácido sulfúrico. Então, aqui dentro tem H2SO4 dissolvido na água. Eu quero que o volume dela seja de 2 litros. Eu quero que a cada 1 litro tenha 3 mols. Então, uma coisa que é interessante, que aí a gente fala tanto da regra de 3, né? É que eu pego esse dado aqui, ó, que é um dado de concentração, e eu transformo ele numa linha de regra de 3, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá? E a pergunta que ele quer que a gente responda é: qual a massa de ácido que eu preciso? Então, é meio louco isso, mas assim, eu acabo, tipo, a gente acaba transformando um exercício de química em matemática. Tá? Então, ó, primeira coisa que eu vou fazer, se eu quero que a cada 1 litro tenha 3 mols de ácido, né? Se eu for preparar 2 litros, quantos mols eu tenho que usar? Hein? Ah, então eu tenho que usar 6 mols. Solutor, perdão. 6 mols. 6 mols. Porque são 3 em cada litro, né? Tá? Beleza. Descobri que são 6 mols. Só que ele quer a massa. Então, a segunda regra de 3 é transformar 6 mols
em massa. Por isso, ele deu a massa molar, ó. Ele deu a massa molar. Então a gente abre uma nova regra de três. Aqui, ó. Olha, 1 mol de ácido sulfúrico. Percebe como a aula de mol é importante? Sabe aquela aula que a gente teve lá atrásão? Que ela foi importante para a gente no cálculo estequiométrico. E agora ela está sendo importante de novo por conta da concentração. Tá? Então, 1 mol pesa 98 G, certo? Só que o cara quer 6 mols. M, certo? Tudo bem? 98 vezes 6. Então a massa vai dar 588 G de ácido. Aí, tá? Aqui, vou fazer uma observação, dá para resolver com fórmula. Aqui é um exercício que, como ele ainda está num grau de dificuldade baixo, eu ainda consigo resolver pela fórmula sem tanta dor de cabeça. Então, por exemplo, suponha que você queira resolver por fórmula. Qual é a primeira fórmula que você vai usar? Concentração é o número de mols do soluto sobre o volume da solução, não é? Tá bem. Qual a concentração da minha solução? 3 mols por litro. Isso é igual ao número de mols do soluto dividido pelo volume. Eu quero preparar 2 litros. Portanto, o número de mols do soluto igual a 6 mols. Tá vendo que eu cheguei no mesmo 6 mols, ó? Ó. E aí depois, aí não tem como escapar dessa regra de 3, ó. Essa regra de 3 aqui, ó, transformar mol em massa, ela seria tipo a segunda etapa do problema. E daí, quer você tenha usado a fórmula, quer você não tenha usado a fórmula, você vai ter que chegar nessa conta aqui, tá bom? Beleza? Então aqui ainda dá para mexer com a formulinha sem muito problema. Pode tirar print, beleza? Próximo. Agora aqui, maluco, a coisa começa a pegar um pouco, tá? Ele fala assim, ó, você tem uma solução, deixa eu dar um zoom aqui, peraí. Uma solução contém 60 gramas de bicarbonato de sódio em 540 gramas de água. A densidade desta solução é 1,1 gramas por ml. Pergunta-se, primeiro item, qual a porcentagem em massa do soluto? Esse é um item tranquilo. Item 2, qual a concentração em gramas por litro? Aqui a coisa já pega no item 2. E aí ele começa a dar vários outros dados, tá vendo? Ó, ele deu a massa do soluto,
60 gramas. Ele deu a massa do solvente e deu a densidade. E ele quer a concentração em gramas por litro. Tá bom? Então vamos lá. Vamos primeiro resolver o item 1, que é mais fácil. O item 1. Porcentagem em massa. Então, para o item 1, eu vou fazer como a gente fez naquele outro caso. A massa da solução seria a massa do soluto mais a massa do solvente, que dá 600 G. Bem? Sabendo isso, abre uma regra de 3. Ó, 600 gramas não é tudo? Tudo. Então, 600 gramas seria 100%. Só que 60 gramas é o soluto, porcentagem do soluto. Entende? Então, a porcentagem do soluto igual a 10%. 60 para 100, desculpa, 600 para 100, 60 para X. Tá? Beleza? Esse é o item tranquilo. Só que daí, ó, ele pergunta outra coisa. Qual a concentração em gramas por litro? Qual a concentração em gramas por litro? Aqui, já estão falando assim, putz, então vou ter que achar o volume da fórmula. Então, esse é o grande problema. Porque o que acontece? Vamos traduzir essa pergunta, ó. Qual a concentração em gramas por litro? Então, vou escrever assim, ó. Quantos gramas de soluto há em 1 litro? Essa é a pergunta que você tem que responder. Qual a concentração em gramas por litro? É a mesma coisa que dizer quantos gramas eu tenho em 1 litro. Tudo bem. Ô, gente, eu tenho 60 gramas de soluto. Mas eu não sei o volume da solução. Eu não sei o volume. Então, a primeira coisa que a gente precisa descobrir é qual é o volume dessa solução. E é para isso que ele deu a densidade, exatamente, temos a densidade. Então, vamos... E aí vai ser a regra de 3 do pau. Ó, vamos escrever aqui, ó. Cálculo do volume da solução. Gente, a densidade da solução diz que cada 1 ml de solução tem 1,1 gramas. Não é isso? A cada 1 ml tem 1,1 gramas. Quantos ml eu teria para 600 gramas? Porque 600 gramas não é a massa total da solução. Então a conta fica: o volume é igual a 600, certo? Dividido por 1,1. Tudo bem?
Claro que essa conta vai dar quebradinha. Ela vai dar aproximadamente 545 ml. Então, quer dizer, quando ele misturou tudo, ele pegou a água, pegou o sal e misturou. Tudo isso está dentro de 545 ml. Então, você concorda comigo que o que eu tenho é o seguinte, ó. Você tem aqui 545 ml de uma solução, tá? E aqui dentro eu tenho 60 gramas de sal, que é o bicarbonato. O bicarbonato de sódio é o soluto, tá? E eu quero saber quantos gramas tem em 1 litro. Quantos gramas tem em 1 litro? Então eu vou abrir uma outra regra de 3 e vou dizer o seguinte, que eu tenho 60 gramas de soluto em 545 ml. Qual vai ser a massa do soluto em 1 litro? Em 1 litro. Tá? Beleza? Vai dar um pouquinho do, quase que o dobro, né? Quase que o dobro. Aqui vai ficar a massa do soluto, fica 60 vezes 1.000 dividido por 545. Quase, dá quase isso, né? Dá aproximadamente 110 gramas por litro. Gramas por litro. Ali. Tá? Já aqui a gente já vai para um nível um pouquinho mais complicado. Tá? Beleza? Aproximadamente 110 gramas por litro. Quase que o dobro, né? Porque, veja, se 60, né? Inclusive, por exemplo, quando você faz essas regras de 3, né, pensando numa questão de múltipla escolha, dependendo das alternativas, você não precisa nem fazer a conta. Não precisa nem fazer a conta, ó. Porque você tem 545 ml, 60. Concorda que 1.000 é quase o dobro de 545? Então, este valor ele tem que dar próximo de 120. Deu um pouquinho próximo de 120, tá? Beleza? Eu estou arredondando para nenhuma casa depois da vírgula, né? Porque na minha conta aqui deu 110,09. Deu 110,09. Seria aproximadamente 110,1, né? Tá? Beleza? Já esse item já é um pouco mais difícil. Podem tirar print? Passa. Próxima. Uma solução é formada por 115 gramas de etanol. Ele deu a formulinha do etanol, tá? Que é o C2H5OH, e 180 gramas de água.
Aí olha a pergunta que ele faz. Aqui temos uma novidade. Item A. Calcule o título. Título. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Título em massa. O título, gente, é uma unidade bem rara de aparecer. Título, na verdade, galera, é um jeito chato de falar fração em massa. Quando a gente vai trabalhar dentro do contexto de concentração, muitas vezes a palavra fração ela vem disfarçada com a palavra título. Fração em massa. Tudo bem? Gente, para você calcular uma fração, como que a gente fez com a fração molar? Não sei se vocês lembram. Se vocês me permitem, eu vou voltar o slide aqui rapidinho. Ó, peraí. Aqui, ó. Ó. Fração em mols. Aqui você pode usar a fórmula bem tranquilo, ó. Você vai pegar o soluto e dividir pelo total. Dá uma olhada aqui, ó. Total. Só que nesse caso, a gente está, no caso do exemplo da aula, né? A gente estava trabalhando com mol. Com mol. Aqui eu vou fazer com massa. Não preciso nem transformar para mol. Não preciso nem transformar para mol. Tá? Então, voltando ali, só para a gente lembrar, ó. Então, vamos lá. O título, eu vou representar pela letra maiúscula T, em massa, seria a massa do soluto dividido pela massa total. Eu estou escrevendo total, pessoal, para não ter que escrever soluto ou solução, tá bom? O soluto é o etanol, 115, dividido pelo total, que é a soma de 115 mais 180. Concorda? 115 mais 180, que vai dar 295. Opa, perdão. Opa, ixi, estou meio bugado. 295, tá bom? Então fica 115 dividido por 295, que vai dar aproximadamente 0,39. Ô, gente, deixa eu comentar uma coisa com vocês aqui, ver se vocês conseguem perceber isso. Se você pegar esse número 0,39 e multiplicar por 100, o que você encontra? Pega esse 0,39 e multiplica por 100. Vai dar 39, não vai? O que representa esse número? Vamos ver se vocês conseguem perceber. Você pega uma fração desse tipo e multiplica por 100, você está encontrando a porcentagem, né? Quando você fala, por exemplo, que você tem 50% de uma solução que é soluto, é como se você estivesse falando que a fração é 0,5.
Entenderam? O título, na realidade, é uma forma de você representar porcentagem sem usar o porcento. O que é 39%? É 39 sobre 100, que dá 0,39. Tá? Então, uma forma de você entender o título é pensando desse jeito. O título é a porcentagem, só que sem 1%, na forma de fração. Tá? Isso é o item A. Aí o item A. Item B. B. Sabendo que as densidades da água e do etanol são 1 e 0,8, calcule o título em volume. Hum. Gente, o título em massa é a massa do soluto pela massa total. Se eu usar esse raciocínio, para calcular o título em volume, eu vou pegar o volume do soluto e dividir pelo volume total. Então, aqui, o que eu tenho que fazer na realidade? Primeiro, achar o volume de todo mundo. Então, vamos lá. Cálculo dos volumes. Primeiro, do soluto. O soluto é o etanol, hein? O soluto é o etanol. Então, vamos lá. Ó. 1 ml de etanol, vou colocar aqui, ó, etanol. 1 ml de etanol pesa 0,8 gramas. 0,8 gramas por ml. Qual vai ser o volume do soluto se eu tiver 115 gramas? Concorda? Opa. 115 dividido por 0,8. Deixa eu ver se é isso mesmo. 115 dividido por 0,8. Vai dar 143. Vírgula, aproximadamente, tá? Vírgula 75. Eu vou arredondar para vírgula 8. Tá aqui. Beleza? Agora, gente, e o volume de solvente? O solvente não é água? Esse aqui, gente, você não precisa fazer nem conta. Por quê? A densidade da água é 1 grama por ml. Ó, exatamente. É 1 para 1. Então, como o cara fala que tem 180 gramas. Opa, perdão, calma. Como o cara fala para mim que tem 180 gramas de água, ó, eu não vou nem perder tempo fazendo conta. 180 ml. Então, ó, eu tenho o volume de etanol, eu tenho o volume de solvente. Agora eu vou calcular o título em volume, que é uma fração. É uma fração. Então é a massa do soluto, bem, mais, desculpa, mais não, sobre o volume total.
Ao invés de eu fazer com a massa, eu estou fazendo com o volume. Isso dá 323,8. Então é 143,8 dividido por 300, opa, 143,8 dividido por 323,8. Isso vai dar aproximadamente, para variar, 0,44. Então é como se você estivesse dizendo que são 44% do volume, agora do volume dissoluto. Percebam que os títulos não coincidem, o de massa e o de volume. E não podem coincidir mesmo, né? Porque a densidade não é 1 para todo mundo. Se a densidade fosse 1 para todo mundo, aí seria a mesma coisa. Tá? Beleza? Tá aí o item B de bola. Percebe que são questões trabalhosas. Tá? É tudo regra de 3, é tudo regra de 3, mas é trabalhoso. Tá? No item C, pessoal, ele quer fração molar. Fração molar. Então, fração molar. Aqui eu tenho outro trabalho, né? Que é transformar tudo para mol. Então, vamos primeiro transformar o etanol. De etanol pesa. Aí, gente, dá uma olhada aqui no etanol, ó. Olha aqui, ó. C2H6. Olha aqui, ó. H6. Ó. 12 vezes 2 dá 24. Mais 6 hidrogênios dá 30. Mais um oxigênio dá 16. Dá 46 gramas. 46 gramas. Tá? Quantos mols de etanol? Opa, quantos mols de etanol eu tenho? Em 115. Dá 2,5. Aqui deu certinho, tá? Bom, agora eu faço com a água. Com a água é mais fácil. Conta é mais redonda. Por quê? 1 mol de água, que é H2O, pesa 18 G. De água para 180. Ele fala que tem 180 de água, então o número de mols de água igual a 10. Tudo bem? Então, o que que o exercício mostra para gente, né? No final das contas, só para a gente entender por que que a gente está fazendo esse exercício. Eu posso calcular fração do que eu quiser. Eu posso calcular a fração em mol, que é o item C. Eu posso calcular a fração em massa, que é o item A. E eu posso calcular a fração em volume. Tudo a mesma coisa, tá bom? Dá trabalho, dá porque você tem que ficar transformando. Então, fração molar, número de mols do soluto sobre número de mols total. Então, a fração molar vai dar número de mols do soluto, é só o álcool, 2,5. Número de mols total, 12,5. Concorda? 12,5, porque é a soma dos dois. Aqui vai dar 0,2.
Percebam que nos três casos, tanto na fração em massa, como no título em volume, como na fração em mol, o número não tem unidade, porque você cancela as unidades. Massa com massa, volume com volume e mol com mol. Tá bom? Beleza? Tá aí, então, a questão. Olha o tanto de regra de três. Podem tirar print, por favor. Próximo. Uma solução de açúcar com água tem densidade 1,05 gramas por ml. Então, primeira coisa que eu vou fazer, ó, em 1 ml de solução, nós temos uma massa de 1,05 G. Eu vou transformando tudo em regra de 3. Se somente 8,1% de massa é açúcar, 8,1% de massa. Então quer dizer que em 100 gramas, porque é por cento, né? De solução, 8,1 é soluto. Aí, tá bom. Aí ele pergunta no item A: quantos gramas de água eu tenho em meio litro da solução? Quantos gramas de água, ó, cuidado, quantos gramas de água, que é o solvente, eu tenho em meio litro? Ô, gente, vamos primeiro descobrir qual é a massa da solução. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a massa da solução. Massa total. Total. Para isso eu uso densidade. Olha, se em 1 ml de solução eu tenho uma massa de 1,05 G, qual vai ser a massa que eu terei em meio litro? Bem, se não me engano, isso aqui vai dar 525. 1,05. Opa, sem querer, peraí, perdão. Ó, opa, peraí, eu tô apertando o negócio aqui que não é para apertar. Vezes 500, deu 525. Então, a massa total é 525. Agora, gente, ele não fala para gente que 8,1% é o açúcar? Ora, se 8,1% é soluto, você concorda que 91,9% é o solvente? Porque a soma de soluto mais solvente vai dar 100%. Então, esta informação é importante para mim, ó. 91,9. Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Qual é a massa total? Bom, a massa total é 525. Meio litro, né? Isso é 100%. Qual vai ser a massa de água
se a porcentagem dela é 91,5. Tudo bem? Então, isso vai dar 91,5 de 525. Na minha conta aqui, gente, deu 480. Eu vou aproximar, tá? Que deu 3 casas depois da vírgula. Eu vou aproximar para que deu 480,375. Eu vou aproximar para 480,4. Percebam que as informações elas são tão estranhas que tipo, tentar achar a fórmula aqui é impossível mesmo. Mas então, se ele tem A, agora eu vou obter em B. B. Qual é o volume de solução que tem 5 gramas de açúcar? Qual é o volume de solução que tem 5 gramas de soluto? Essa daqui é bem complicadinha, hein? Ô, gente, vamos aproveitar algumas informações do item A. Vamos aproveitar algumas informações do item A. O item A, a gente falou o seguinte, ó, em 500 ml de solução, eu tenho. Primeiro que 500 ml equivale a qual massa? 91,5%. Peraí, peraí. Prof, 91,5%, o quê? Da onde eu tirei o 90? Ah, é 91,5, é. É 91,9. Agora é verdade. Agora que eu me liguei. Obrigado. Thank you. Ah, 91,9. Peraí que vai ficar diferente a conta, então. 525 vezes ponto 91,9. Não vai dar muito diferente, não. Vai dar 482,5, mas estava errado. Perdão, tá? Ó, thank you. 482, arredondando, tá? 0,5, tá? Obrigado. Eu escrevi 91,9 lá em cima e li 91,5, tá? Beleza? Obrigado, viu, Nath? Ó, voltando então para o B. 500 ml de solução não equivale em massa a 525 gramas? Por conta da densidade? Só que, gente, aqui dentro tem uma massa de soluto e uma massa de solvente. Concorda comigo? A massa de solvente é a que a gente acabou de achar aqui, ó, que o tio errou. 482,5. Você concorda comigo que a diferença de 482,5 para 525 é a massa de soluto? Aqui, ó. Essa massa aqui, gente, ela dá 42,5, ó. Tá? O soluto mais o solvente tem que dar 525. Eu achei que o solvente era 482,5. Então, o soluto é o resto. Então, agora eu vou usar esse valor para fazer a conta. Olha a pergunta. Eu vou de novo aqui para a pergunta. Ó, qual é o volume da solução que contém 5 gramas de soluto? Ô, gente, pensa aqui, ó. 42,5 G de soluto
não estão dentro de meio litro? Aqui, ó. Qual vai ser o volume de solução que tem lá dentro? 5G. Explicando em cruz aqui, fica 5 vezes 500, que dá 2.500, dividido por 42,5. 2.500 dividido por 42,5. Isso deu aproximadamente 58,8 ml. Tá? 58,8 ml. Então, quer dizer, se você quiser pegar 5 gramas de açúcar, você tem que pegar 58,8 ml de solução. Aí. Difícil, né? Ele trabalha muito com a ideia de densidade, de porcentagem. Também é uma questão difícil. O que chama atenção durante os exercícios? Pode tirar print, tá? Vou fazer um comentário aqui. O que chama atenção nos exercícios, pessoal, é que vocês percebem que dá para criar uma série de questões diferentes. A gente fez vários itens com vários tipos de perguntas diferentes, tá? Beleza? Por isso que, então, porque tem muito tipo, né? Você olha para as teorias, é bem simples. Quando você vai fazer as questões, o cara mistura unidade. E a gente vai percebendo também uma outra coisa, né? É que basicamente os exercícios eles envolvem transformações de unidades. Tá? Por isso que eu falo, fórmula não funciona tanto. Próxima. Calma. Aqui, gente, é uma questão de solubilidade, coeficiente de solubilidade, tá? A gente fez a maioria das questões de concentração, aqui aparece muito coeficiente de solubilidade. Ele fala o seguinte: a solubilidade do nitrato de potássio em água a 30 graus Celsius é 48 gramas em 100 de água. Então, esse é o limite. Esse é o limite, tá? Lembrando que para água, gente, uma coisa importante lembrar, né? É que para água, 100 gramas é o mesmo que 100 ml, tá bem? Porque a densidade é 1 para 1. Item A. Qual é a massa de nitrato de potássio que pode ser dissolvida em meio litro de água? Então, regra de 3. Em 100 ml de água, eu dissolvo, no máximo, 48G. Em meio litro, uma massa proporcional. Tudo bem? 48 vezes 5, né? São 5 vezes mais. Então, a massa de sal vai ser de 240 gramas. 240 gramas. Para trabalhar com solubilidade é mais tranquilo. B de bola.
Qual a menor massa de água que eu preciso para dissolver 144? Quanto eu preciso de água, pelo menos, né, quando ele fala assim, qual a menor massa de água? Tipo, ele quer dizer assim, pelo menos, quanto de água você tem que usar para dissolver 144? Gente, se eu quiser dissolver 48, eu preciso usar 100 de água. 100 de água. Quanto de água eu preciso para 144? 144, gente, se não estiver errado, é 3 vezes maior que 48, não é? 144 dividido por 48 dá 3. Então, se é uma massa 3 vezes maior, você vai precisar de 3 vezes mais água. Isso aqui é o mínimo que você tem que usar de água. Se você usar menos que 300 gramas, vai ter corpo de fundo. Você não vai conseguir dissolver tudo. Porque o limite é 300 para 144. Tudo bem? Beleza? Daí é mais tranquilinho, né? Então é suave na nave. Suave na nave. Podem tirar print. A gente está meio cozida, né? Vocês já perceberam? Vocês vão ver a aula da semana que vem, gente. Pode falar. Tô te lendo aqui. Vixe, calma. Porque ele fala. Como que sabe que é 100 gramas? Está no enunciado. A solubilidade do nitrato de potássio em água é 48%. Vendo? 48% de água. 100 ml é a mesma coisa que 100 gramas, né? Para água, né? Porque a densidade é 1. Tá? A densidade é 1 para 1. Tá? Cuidado que para água, muitas vezes, ele não dá a densidade, tá? Ele vai contar que você sabe que a densidade é 1 para 1. Beleza? Certo? Próximo. Isso, na água, exatamente. Só a água, exatamente. Isso mesmo. Isto. Ó, tem-se 1 litro de uma solução, 2 mols por litro de KOH. Então, eu tenho uma solução. Eu vou eu com os desenhos. E de KOH na água. 2 mol por litro. O volume da solução é de 1 litro. Então, lá dentro tem 2 mol, concorda? Ô, gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, antes da gente continuar ainda a questão. Como é que eu faria se eu quisesse deixar essa solução mais concentrada? O que eu teria que fazer? Ela tem uma concentração de 2 mols por litro. Só que eu quero deixá-la mais concentrada. Isso, isso. Você põe mais soluto. Você põe mais soluto. E olha a pergunta que ele faz. Qual é a massa que deve ser adicionada para que ela passasse a ter uma concentração 3 mol por litro? Então eu quero passar de 2 mols em 1 litro para 3 mols em 1 litro. Gente,
Quantos mols você tem que adicionar aqui? 1 mol. 1 mol. Você já tem 2 em 1 litro. Você quer que tenha 3 em 1 litro. Então você vai adicionar 1 mol de base. Só que ele quer a massa. Ó, olha a pergunta. Qual a massa de KH? Gente, ele deu a massa molar aqui, ó. Ele deu a massa molar. Então você não precisa fazer nem conta. Por quê? Eu quero adicionar 1 mol. Só que o mol pesa 56 gramas. Então, tipo, se você adicionar lá dentro mais 56 gramas, significa que você está adicionando mais 1 mol. A hora que você adiciona 1 mol, você aumenta a concentração de 2 mol por litro para 3 mol por litro. Pronto, acabou. Acabou a questão. Olha o que ele fala assim no finalzinho, né? Desprezar a variação de volume quando o KH for adicionado. O que ele quer dizer com isso? Você vai considerar que ele continua com 1 litro de volume, tá? Por quê? Porque na prática o volume aumenta um pouquinho. O volume aumenta um pouquinho. Porque você está colocando mais coisa ali, né? Tá? Mas quando está colocando um sólido, o volume não aumenta tanto. Tá bem? Acabou aqui. Aqui não tem nem conta para fazer. Quer dizer, tem conta, mas é só o raciocínio mesmo. Tá? Beleza? Podem tirar print. Próximo. Aqui, para não deixar passar em branco, uma questão de gráfico de solubilidade. Gráfico. Então vamos. O gráfico a seguir mostra a solubilidade do nitrato de potássio em função da temperatura. Aqui, ó. Então o que eu percebo? Ó, à medida que você vai aumentando a temperatura, a solubilidade, ó, olha o eixo Y, solubilidade em gramas para 100 de água, ela vai aumentando. Por exemplo, quer ver, ó? Vamos pegar um valor aqui que a gente consiga enxergar no gráfico bem, ó. Pega a temperatura de 80 graus. Ó, a 80 graus, gente, você consegue dissolver, ó, 160 em 100 de água. Exatamente. Estão perguntando aqui se a solubilidade é endotérmica. Sim. Solubilidade aqui é endotérmica. Tá? A reação direta seria endo. Exatamente. Exatamente. Você favorece ela com aumento de temperatura. Você desloca o equilíbrio, né? Com aumento de temperatura. É isso mesmo. Tá? Se eu pegar, por exemplo, uma temperatura mais baixa, ó, vamos pegar a temperatura de 40 graus. 40 graus, ó, pega lá no gráfico, 40 graus, ó. A solubilidade está entre 40 e 60. Deve ser uns 50, desculpa. Entre 60 e 80. Deve ser uns 70 gramas, aproximadamente. Tá vendo? Então, para cada temperatura, você vai escolhendo uma solubilidade. Tá? Beleza? Beleza? Interliga, né? Interliga conteúdo. Eu também acho. Por isso que é importante fazer esses exercícios. Tá? Aí, pergunta do maluco. Quanto de KNO3 eu dissolvo em 50 centímetros cúbicos de água se eu tiver a 50 graus? Ô, gente, 50 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 50 ml, que é a mesma coisa que 50 gramas.
bem? Então, ó, bora pro gráfico. Vem aqui, ó. Ó. Ele quer 50 graus, né? Então pega lá os 50 graus, ó. Sobe, 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 sobe. Vai dar bem aqui, ó. Eu vou chutar um valor, tá, gente? Eu vou chutar aproximadamente 85 gramas. Tudo bem? Se você trazer e trouxer ele para cá, ó, ele vai dar um pouco abaixo da metade. Então, talvez uns 85 gramas aproximadamente. Então, ó, o que que eu faço? Na temperatura de 50 graus Celsius, eu dissolvo 85 gramas de sal. Só que, gente, olha só, o gráfico ele tá para 100 de água. Ele tá para 100 de água, tá? Então fica assim, ó. Isso aqui dissolve em 100 de água. Qual é a massa de sal que vai dissolver se você usar 50 de água? Olha lá de novo aquela história da densidade 1 para 1. Tá vendo? Tá, vai dar metade, né? Exato. Vai dar metade. Vai dar 42,5 gramas de sal, aproximadamente. Tá bom? Beleza? Item B. Beribola, beribola. A solução contém 290 a 90 graus, ó, isso é importante. Uma solução a 90 graus, ela tem 290 de sal para 200 de água. A qual temperatura ela tem que resfriar para que 10 gramas cristalize? Quero cristalizar, ou seja, eu quero tirar isso da solução. Cristalizar, gente, significa passar para o estado sólido. Significa passar para o sólido. Então, o que eu tenho que pensar? Se 10 gramas cristalizam, você concorda que a tua solução agora vai ter 280 G de sal para 200 de água? Porque, veja, conforme você vai abaixando a temperatura, conforme você vai abaixando a temperatura, a solubilidade vai caindo. Então, aquele sal que estava dissolvido, uma parte dele vai virar corpo de fundo. Em que temperatura isso aconteceu? Gente, se eu tenho 280 em 200, você concorda que, nesse caso, o coeficiente de solubilidade ele vale 140 para 100? Concorda comigo? Você vai abaixando, 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 até que o limite seja de 280 para 200. Só que para eu saber qual a temperatura, eu preciso trazer isso para 100 de água. Isso aqui é o limite, ó. Agora adivinha o que eu vou fazer? Eu vou para o gráfico. Procura em que temperatura você tem a solubilidade. Ó, eu quero 140. 140. Então, pera lá. Ó, 140 tá aqui, ó.
Na temperatura de... Para o coeficiente 60 e 40, gente, veja se você acompanha aqui, ó. A temperatura está aqui, ó. Entre 70 e 80, tá vendo? Ó? Um pouco menos, um pouco mais próximo de 70. Tenta dar um 73, 72, por aí aqui, ó. Nessa temperatura aqui, ó, aqui a solubilidade vai para 140. Então, pelo gráfico, essa solubilidade ela é alcançada a aproximadamente 73, 72, 73. Tá? Numa questão de alternativa, por exemplo, o cara colocaria alternativas para você mais ou menos aproximar. Então teria que ser uma alternativa mais próxima dos 70 graus. Tá bom? Beleza. Percebe então que com o gráfico a gente consegue fazer várias perguntas, né? Você vê que cada item é uma pergunta diferente. Tá? Aí no item C tem uma outra pergunta. C. Qual a quantidade mínima de água para dissolver 100 gramas a 10 graus? 10 graus. 10 graus. Volta para o gráfico. 10 graus. 10 graus. Vamos lá. Dá um zoom aqui. Ó, mano, a 10 graus, gente, qual é a solubilidade? 20 em 100 de água. Olha aqui em cima, ó. Tá vendo? 100 de água. Então, ó, vamos para conta. Se eu tiver a 10 graus Celsius, 20 gramas de sal são dissolvidos em 100 de água. Ele quer saber qual a quantidade de água, no mínimo, para dissolver 100 de sal. 5 vezes mais, né? Se 20 dissolve em 100 vai dissolver 500. Eu vou precisar de 500 gramas de água. Para você fazer a solução. Tudo bem? Beleza? Tá. Podem tirar print, por favor.